Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Felipe Drugovich, que sai da geladeira da Aston Martin e vai andar no Mundial de Protótipos de Endurance, Le Mans, né? Vai fazer a parte europeia, não a temporada inteira, né? Vale lembrar que a Endurance está até com uma parceria com a IMSA para ir em Daytona, em algumas pistas dos Estados Unidos. Ele vai andar a parte europeia, que inclui as 24 horas de Le Mans e deve incluir acho que 6 horas ou 12 horas em Spa, Mugello, Imola, Le Castellet, que é Paul Ricard, e também tem o circuito de Portimão em Portugal, que esteve inclusive recebendo a Fórmula 1 há pouco tempo atrás. Então assim, é uma oportunidade aí para o Drugovich voltar a competir. Não sei quão competitivo vai ser essa equipe. O Mundial de Endurance volta a ser mais disputado. Ele não vai para equipes principais de Endurance, né, que é a LMP1. Ele vai para a LMP2, que é a segunda categoria de protótipos. E assim, é uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais de rodagem, né? Porque ficar só em simulador, fazendo uns testes ali com Fórmula 1, não é o suficiente para ele. E a gente tem que ver o quanto que é o foco da Aston Martin para o Drugovich nesta temporada de 2024, né? A gente não sabe aí se o Alonso vai querer cavar uma vaga, sei lá, na Red Bull, na Mercedes, não dá para saber. Se ele vai querer continuar na Aston Martin, isso vai depender muito do Fernando Alonso. Mas a gente sabe que uma vaga da Aston Martin está permanentemente ocupada pelo Lance Stroll, visto que o pai dele é o dono da equipe e vai continuar financiando a carreira do filho lento dele. Porque assim, é uma piada de mau gosto, a gente já viu lá nos testes do ano passado em Abu Dhabi, né, tipo no treino livre, né, que o Drugovich andou mais rápido que o Stroll. Então assim, que ele é melhor piloto que o Stroll, isso é muito óbvio, mas assim, né, não precisa ser um gênio para isso. Mas a lógica hoje da Fórmula 1, e eu acho que isso não está apenas na Aston Martin, claro, é um exemplo extremo, né? É muito esquisita para pilotos, que o Drugovich não é a única vítima dessa questão de jovens talentos da Fórmula 2 que mostram talento para estar na Fórmula 1 e não recebem tal oportunidade. Não dá para entender os critérios, porque a Fórmula 1 sustenta pilotos como Kevin Magnussen, que para mim, por mais que ele tenha feito entretenimento em Jeddah, não tem mostrado o suficiente para estar na categoria. Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda. O Tsunoda até tem mostrado velocidade em alguns aspectos, mas nada demais também. Não é como se o Tsunoda saísse da Fórmula 1 e a gente ficasse, nossa, o que a gente vai fazer sem o Tsunoda na Fórmula 1? Logan Sargent, inclusive o Sr. James Vowles, né? Com quem eu tô ficando cada vez mais irritado, porque renovou com o Sargent e não fez absolutamente nada até agora, né? É aquela renovação bunda mole, entende? Você renova com o cara mais um ano, que é o suficiente para mostrar, não confio nesse jovem talento, mas por algum motivo vou deixar ele ficar mais um ano. Tipo, não confio a longo prazo, só mais um ano, entende? É só mais 72 horas, né? Vamos esperar 72 horas. É inacreditável isso. E esse Panguá ainda está querendo impedir Andretti de entrar na Fórmula 1, porque é claro, mais 2 carros para andar na frente dele, e é claro, ele também ficou criticando o Magnussen pela direção defensiva que ele fez em Jeddah, sendo que foi o único entretenimento daquela corrida sonolenta. Então assim, tá me irritando, né? E assim, tem outros pilotos na Fórmula 1 que fazem hora extra, então a questão é, muitos pilotos como Theo Pourchaire, Jack Durham, o próprio Frederic Vest, entre outros talentos, não recebem oportunidade para andar na Fórmula 1 e porque a Fórmula 1 tem que segurar esse tipo de gente, né? Eu nunca vi um fluxo tão pequeno de jovens talentos da Fórmula 2 para a Fórmula 1. E quem entra é quem? O Joe, o Sargent, entende? Não entra os melhores mais. E fica um momento assim que esses pilotos sonham estar na Fórmula 1, mas tem que ir para outros lugares. E o Drugovich, assim, ele ainda acredita, ele diz que entende do que ele está sacrificando, rejeitou testes na Indy, inclusive um deles acho que era para a equipe Ganassi, não era pouca coisa, mas a gente tem que entender, é o sonho do cara, ele quer pilotar na Fórmula 1. Então, assim, se ele tiver uma oportunidade, mesmo que seja pequena, ele tem que abraçar isso. Eu acho que se a gente na posição dele, acho que a gente faria o mesmo, né? Se é o sonho a Fórmula 1. A Indy e a Endurance pode ser categorias boas, a gente valoriza muito isso, mas o cara quer o pináculo, ele quer a Fórmula 1 e tem talento para isso, ele sabe que é capaz. Então, assim, é frustrante. Eu acho que ir para o Endurance não é ruim, até porque isso não afeta a possibilidade dele trabalhar na Aston Martin. Ele não deixa a Aston Martin, isso vale lembrar. Mas a minha preocupação é o seguinte, ele vai ter os treinos livres? Porque se ele para de ter os treinos livres, né, os dois que ele tem direito, né, por substituindo o Alonso e o Stroll, aí começa a ficar preocupado, porque nesse momento o Van Dorn meio que se afastou da Aston Martin. Em teoria, tudo deveria ser centralizado no Drugovich, mas dizem que o Marcus Armstrong, sei lá, algum dos jovens pilotos podem receber oportunidade nos testes e não o Drugo, sei lá o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, né, ele tem que usar esse período na Endurance para aprimorar-se como piloto. Acho que essas provas de longa duração podem ensinar bastante a ele,
economia de pneus, dosar ritmo, entende? Isso pode ajudar bastante ele como piloto. Essas pistas são boas também, né? Tipo, ficar essas horas no carro disputando lado a lado contra os carros também vai ser legal, essa experiência ajuda. Então eu vejo com bons olhos essa ida para o Endurance, mesmo que seja curta e pouca. A gente sabe que assim essas 6 corridas podem melhorar como um piloto, quem sabe torná-lo mais atrativo para a Fórmula 1, embora eu ache o peso disso pequeno. O que pode ajudar ele é os testes e, é claro, os treinos livres, porque aí ele pode mostrar cada vez mais talento para a Fórmula 1. Ed Jordan, chefe de equipe, dizia que o Drugovich seria a primeira opção dele, e dentro da Alfa Romeo já teve até o debate para ele acabar sendo assim, um dos pilotos da equipe. Pode ser que isso reacenda, vamos ver o que vai acontecer no próximo mercado, muita coisa pode mudar, tem coisa na Red Bull, na Mercedes, isso pode ditar o mercado de pilotos e abrir a vaga para o Felipe. Então, torcer para isso acontecer, a gente vai ter mais atualizações no ano, mas enquanto isso, vai pilotar na Endurance e tomara que seja muito bem sucedido, porque a gente sabe que ele é um excelente piloto.